Quando a gente pensa em super-heróis, né, logo vem à cabeça a imagem clássica, alguém destemido, astuto, pronto pra salvar qualquer pessoa em perigo, né, não importa quem seja. Mas e se eu te dissesse que existiu sim um super-herói lá no filme de Os Incríveis que era o completo oposto disso tudo? E sim, muitos de vocês estão venerando aí o Gamma Jack, né? Eu fiz um vídeo aqui no canal falando do Síndrome, né, como ele foi o vilão mais forte, derrotando os outros heróis. E aí, se eu não me engano, eu tinha postado esse vídeo, ele tinha pegado 1000 visualizações, só que agora ele tá pegando muitas visualizações. E eu fui tentar entender o que tava acontecendo, é que todo mundo tá fissurado no super-herói Gamma Jack. E eu resolvi fazer o quê? Pegar o hype, fazer um vídeo mais profundo explicando um pouquinho sobre as atitudes do Gamma Jack e mostrando pra você que, pô, ele não é um super-herói, ele nunca foi de fato um super-herói, as atitudes dele não eram atitudes de super-heróis. E pode ficar tranquilo que eu vou explicar tudo aqui nesse vídeo, falar um pouquinho sobre o Gamma Jack aí, esse super-herói, falar sobre os poderes dele também e falar, né, do porquê que ele não é um super-herói de fato, né, porque as atitudes dele não demonstram isso. Então se você é novo aqui nesse canal, eu me chamo Junior Costa, te convido a se inscrever, já deixa aquele seu like pra ajudar a gente, que é muito importante sim. E dito isso, bora tentar entender quem é esse super-herói aí chamado Gamma Jack, que muitas pessoas estão venerando e colocando ele até muito mais forte do que o Senhor Incrível. Bora entender isso melhor, vem comigo. Na introdução eu disse pra vocês, né, que o Gamma Jack era um super-herói muito diferente, né, o completo oposto do que nós esperamos de fato de um super-herói. Porque ele é um herói que não tinha absolutamente nada aí de altruísta, que só salvava quem ele considerava digno de ser salvo. E que carregava na cabeça dele um pensamento totalmente absurdo, de que a raça de super-heróis era muito mais importante do que a raça dos humanos comuns, viado. Olha quem pensa num bagulho desse. Também conhecido, né, como Bonitão Jack, ele era um super-herói que chamava bastante atenção não só pelos poderes, tá, mas pela postura dele. E aqui eu não tô falando pra vocês de postura heróica, tá? Porque não era isso, tá? Era uma postura muito de arrogância, ignorância, quase imperial, sabe? Como se o mundo fosse apenas o cenário do show particular desse cara. Gamma Jack não se via como um parte da população, porque ele se sentia superior a todos os outros humanos comuns. E quando você pega a ideia de Os Incríveis, o universo dos Incríveis, esse tipo de pensamento é a receita perfeita pro desastre acontecer. Os poderes desse cara eram realmente impressionantes, ninguém vai negar isso, e perigosos ao mesmo tempo, tá? Porque o Gamma Jack podia emitir rajadas de radiação explosiva que iam aí desde queimadas localizadas até a completa desintegração de um alvo, pô. O alcance aí, segundo as pesquisas, é de cerca de 100 metros, então mesmo que você só esteja com seu celular filmando o Gamma Jack brigando com o vilão, se ele soltar uma rajada dessa de radiação, não vai de vala também, pai, e pra ele tá tudo bem, porque o importante é derrotar o vilão. Eu derrotei o vilão, mas 100 pessoas foram junto. Efeito colateral. Pra esse cara é exatamente assim que ele pensa, irmão. E como se não bastasse só isso, o Gamma Jack também podia voar, deixando no ar um rastro verde radioativo, que era tão chamativo quanto ameaçador. E aí, chutando o pau da barraca, tinha um problema muito maior, sabe por quê? Porque ele tinha todo esse poder? Tinha todo esse poder. Ele era muito forte? Ele era muito forte, mas usava tudo isso com uma seletividade absurda. Durante vários resgates, por exemplo, tá? Ele não pensava duas vezes. Se tivesse que escolher entre salvar um grupo de civis ou uma mulher bonita, pô, já dava pra saber qual seria a prioridade desse cara. É meu trabalho selecionar quais vilões eu tenho que enfrentar, tá me entendendo? Então eu dou uma geral no ambiente, verifico se não tem nenhuma mulher bonitona que precise ser resgatada imediatamente. E isso diz muito sobre a personalidade de um cara que deveria ser herói e salvar o máximo de pessoa possível, não ter essa seletividade de escolher a mulher mais bonita pra ser salva. E o Gamma Jack, ele não via as pessoas aí como iguais, tá? Ele sempre acreditava que os supers eram uma espécie superior e que por isso mereciam mais poder, mais privilégios, mais tudo. Se você pegar uma balança de moralidade e colocar esses pensamentos do Gamma Jack, pô, não é mais o pensamento de um herói de verdade. É o pensamento de alguém que pode facilmente, cara, se transformar num vilão. E talvez seja por isso aí que o nome dele sempre foi um nome que a NSA mantinha sob vigilância pesada. Porque o Gamma Jack não se comportava como herói, ele era um cara muito instável, ele era muito imprevisível, ele era muito arrogante, muito egocêntrico e muito vaidoso. Então você não pode pegar essas qualidades e colocar em um super-herói e torcer que esse super-herói vai de fato exercer a função de super-herói, pelo menos moralmente falando, né? Porque não vai, pô. Ao longo da história do Gamma Jack, ele demonstrou que ele não é um super-herói como os outros super-heróis, né, que pensa ali com a questão da moral. Mas aí, apesar de tudo, tá, ninguém pode negar que ele é sim muito poderoso, né, era um dos mais poderosos e lá no registro do Síndrome ele ficava abaixo ali apenas do Senhor Incrível. E foi justamente essa força que colocou ele frente a frente aí com uma das maiores ameaças já criadas pelo Síndrome, né, o Omnidroid. Você viu lá, pô, no primeiro filme de Os Incríveis, né, na Operação Cronos, ele foi enviado também pra poder lutar contra o Omnidroid número 5 e ele conseguiu vencer. E é fácil entender, tá, que ele destruiu esse robô com suas explosões radioativas aí como se não fosse nada. Então ele conseguiu derrotar com muita facilidade. Só que essa vitória tinha um problema muito grande. O Omnidroid, ele foi projetado para aprender. E a cada derrota aí do Omnidroid, ele evoluía, se adaptava, voltava muito mais perigoso do que da primeira vez que os heróis enfrentavam. E o Gamma Jack não sabia, né, que enquanto ele comemorava, um novo modelo aí do Omnidroid 6 já estava preparado para enfrentá-lo de novo, né? E dessa vez a máquina sabia exatamente como reagir às suas investidas. Logo dá para entender que essa luta entre o Gamma Jack e o Omnidroid 6 foi muito rápida, precisa e fatal.
Pelo menos é o que os registros ali do síndrome indicam pra nós, mas será mesmo que o Gamma Jack acabou morrendo? Vamos entender melhor isso. Ah, Júnior, como assim o Gamma Jack pode estar vivo, pô? Porque existe um detalhe muito curioso no primeiro filme, tá? Quando o síndrome ele coloca o Senhor Incrível na lista de supers já eliminados, ele acredita que o herói estava literalmente morto. Só que óbvio, né? O filme faz a gente acompanhar a cena pra entender que sim, o síndrome acredita que o Senhor Incrível está morto, mas nós sabemos que o Senhor Incrível não morreu. Isso indica o que pra nós? Indica que pode sim ter erros, né? Porque a Operação Cronos teve alguns erros. O síndrome acreditou que tinha matado o Senhor Incrível e colocou no registro que o Senhor Incrível tinha sido eliminado. Então quem garante pra nós que isso pode não ser um furo de roteiro pra eles reutilizarem o personagem e no terceiro filme sendo o vilão, pô? Porque é o que muitas pessoas estão pensando. Ele pode sim ser o vilão de Os Incríveis 3. E tem uma história muito interessante que a gente pode pensar e criar e elaborar, já que não tem nada confirmado, né, de quem vai ser o vilão de Os Incríveis 3. Então nós temos total liberdade pra criar várias teorias e histórias, e principalmente essa, já que tem esse furo de roteiro onde nós vimos que o síndrome achou que tinha matado o Senhor Incrível e no caso não tinha matado ele, mas estava no registro que ele foi eliminado. Então pode ser que o síndrome junto com seus Omnidroids acreditaram sim que eles mataram o Gamma Jack. Mas beleza, e se esse for o caso? E se o Gamma Jack realmente estiver vivo? Ele vai aparecer em Os Incríveis 3? Eu não vou dizer pra você que ele vai sim estar no terceiro filme de Os Incríveis, mas se tudo isso aí for comprovado de que ele de fato sobreviveu ali aos Omnidroids do síndrome, existe sim uma grande possibilidade de poderem reutilizar, porque eu disse pra vocês que tem esse furo de roteiro. Então sim, eles podem reutilizar o Gamma Jack no terceiro filme, e seria muito bacana se ele reutilizasse o Gamma Jack dessa forma aqui, sendo o vilão de Os Incríveis e tendo esses pensamentos que ele sempre teve. Porque pensa assim comigo, agora, né, que no filme de Os Incríveis 2 os heróis estão de volta à sociedade, não seria impossível imaginar um retorno do Gamma Jack, se ele estiver vivo, claro, né? Mas óbvio, pensar na possibilidade dele voltar não seria como aliado, até porque nós temos a ideia de que o governo sumiu com esses personagens. E você tem um personagem que ele é muito egocêntrico, ele é muito vaidoso, ele gosta da fama, ele gosta de estar no centro das atenções. O governo vem e fala: abaixa essa bolinha um pouco, pai, você vai ficar escondido. Cê é louco, quando esses caras puderem voltar de novo, eles vão voltar com tudo, se eles puderem. Então pensando na possibilidade de o Gamma Jack estar vivo, né, ele poderia voltar não como um aliado, né, mas sim como um vilão. Ele poderia, né, muito bem aparecer dizendo que durante todos esses anos o governo tirou os supers de cena, mas que isso só serviu para provar uma coisa, né, que nada pode derrotá-los. E que a partir de agora, ele e os heróis é quem deveriam comandar tudo. E não se engane, isso não seria um total absurdo, até porque eu mostrei pra vocês aqui a forma como o Gamma Jack pensa e como ele se coloca, né, acima dos seres humanos comuns por ter superpoder. Então existe a ideia na cabeça dele de hegemonia, entendeu? Sobre outros personagens. Porque um discurso desses, vindo de alguém com o carisma, com o poder e a mentalidade do Gamma Jack, poderia facilmente dividir a opinião pública. Uns veriam nele aí um libertador, né? Alguém que finalmente colocaria os supers no topo, onde, segundo ele, sempre deveriam estar. E não só os heróis que trabalham de forma honesta e pensam de forma honesta, protegendo as pessoas e também protegendo a si e a sua família, mas também os cidadãos comuns que iriam olhar para o Gamma Jack não como um super-herói que iria defender eles, mas como um ditador em potencial. E o mais assustador de pensar isso é que, diferente do síndrome, o Gamma Jack tem poderes de verdade, tá? Poderes que podem destruir qualquer ameaça física aí que coloquem na frente dele. E agora você pega os poderes dele, soma isso com a ideia de ego e com o pensamento de ser superior aos outros personagens, por exemplo, aos cidadãos comuns que não têm poder. Você literalmente tem um vilão nas mãos. É basicamente o enredo de um vilão. Você tem um poder e ao invés de você usar esse poder pro bem, você usa ele pro mal. Você tem um vilão. É literalmente isso, você tem um vilão. Bom, o personagem Gamma Jack é um daqueles casos em que a linha entre herói e vilão praticamente não existe, tá? Ele nunca foi o tipo de herói que se jogava na frente de um perigo para proteger qualquer um. Como eu disse pra vocês ao longo desse vídeo, as prioridades do Gamma Jack sempre foram distorcidas. E essa mentalidade com a possibilidade de ele ainda estar vivo transforma essa teoria em uma das mais interessantes para Os Incríveis 3. Se a Pixar quiser ir um pouco mais a fundo e criar um antagonista que desafiasse não só a força, mas também a moral dos personagens, o personagem Gamma Jack seria perfeito, porque ele não precisaria de um plano maligno, mirabolante. O plano dele seria muito simples: colocar os supers no poder e reescrever as regras do mundo. E não por vingança, não por justiça, mas porque na cabeça dele é assim que deveria ser desde o início. Bom, agora eu quero saber a sua opinião. Você aí que viu o Gamma Jack aí nos cortes do TikTok e viu ele sendo um herói muito poderoso e ficou se questionando, né, como é que o síndrome conseguiu derrotar um dos heróis mais poderosos que já existiram ali no universo dos Incríveis, né? Acredito eu que você que estava gostando desse personagem nunca passou pela sua cabeça que ele pensava dessa forma. Irmão, se você vivesse nesse mundo e fosse um cara comum, sem superpoder, ele iria se achar superior a você só porque tem poder. Mas deixa aqui nos comentários se você já conhecia aí essa personalidade e o pensamento aí do Gamma Jack de se achar superior às pessoas comuns. Deixa aqui nos comentários, beleza? Não se esquece, deixa o seu like, se inscreva no canal para ajudar a gente e até o próximo vídeo. Tchau!